Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Gratidão mais uma vez, mestre Gilberto, por estar aqui conosco, por poder vir aqui nos videocasts trazer para nós o que é essa vivência nesse estado natural, o que é viver livre de todo condicionamento, de toda prisão e livre do sofrimento, que é o que todos almejam. E aí a gente vai falar mais sobre isso, mestre. E, mestre, eu vou querer ler um trecho hoje do livro do Joel Goldsmith, o livro chamado A União Consciente com Deus. Nesse trecho, mestre, o Joel ele fala o seguinte: lembre-se sempre de que a base do nosso trabalho é: mas buscai primeiro o reino de Deus, citando o trecho da Bíblia. Uma das maneiras de buscar primeiro o reino de Deus é essa compreensão da união. Porque quando você demonstrou sua união consciente com Deus, todas as coisas lhe serão dadas por acréscimo. O mestre pode falar mais sobre, mestre? A ideia que você tem ao ouvir o que ele diz é que você vai fazer isso. Você vai se permitir isso. Você vai alcançar isso. Você vai, de alguma forma, se aproximar disso. Essas colocações nossas aqui, elas são um pouco diferentes. Esta ciência da realidade de Deus, ela é assumida em razão de uma constatação da ilusão presente, sendo vista. Portanto, se trata aqui, vamos colocar de uma outra forma o que ele colocou, com uma linguagem um pouco diferente, e eu quero que vocês tenham paciência quanto a isso. Aqui se trata da percepção da ilusão. A visão dessa ilusão é o fim dessa ilusão. Então, aqui se trata de tomar ciência dessa ilusão. A ciência dessa ilusão é o fim dessa ilusão. O fim dessa ilusão é o fim dessa ignorância, da ignorância da verdade sobre você. Você não tem ciência da verdade sobre si mesmo. Então você vive dentro de uma ignorância. Em razão de que você não está ciente dessa ilusão. Você se torna ciente dessa ilusão, constata a verdade sobre si mesmo, e isso é o fim dessa ignorância sobre quem é você. Então temos a realidade de Deus presente agora aqui, sendo constatada. Não se trata de ser alcançada, de ser conseguida, de ser demonstrada, mas de ser simplesmente constatada. Você constata essa realidade, que é a realidade de Deus. E, de fato, quando você constata essa realidade, que é a realidade de Deus, uma vez que esse sentido do eu não está mais presente, não pode mais haver problemas. Todos os problemas, eles só são problemas para o eu. É sempre numa relação com alguma coisa que o problema surge. Por exemplo, o medo. O medo é a relação do eu com algo, com uma lembrança, com uma situação, com uma dificuldade, com a qual ele não quer se deparar, da qual ele quer se livrar, da qual ele não suporta. Isso é medo. Ou seja, é algo sempre numa relação em dualidade. Tem que haver esse eu e a outra coisa. Nessa dualidade está o problema. Então, sempre todos os problemas humanos estão presentes enquanto esse humano está presente. O medo está presente para o medroso. O ciúme para
o eu enciumado. O desejo para o eu desejoso. O medo para esse eu medroso. A raiva é um problema quando há esse eu com raiva. Nós nunca investigamos a natureza da raiva, do medo, do ciúme, da inveja, do problema. Nunca nos aproximamos do problema para olhar de perto o que isso representa. Olhar de perto isso é ver essa dualidade. Isso é o fim para esse eu e, naturalmente, o fim para esse assim chamado problema. Então, esse problema, seja ele medo, inveja, raiva, ciúme, desaparece quando esse eu não está. Isso é a verdade de Deus. Só há essa realidade. O problema conosco é imaginar essa realidade. Então, quando usamos a expressão Deus, o pensamento condicionado em nós, nesse cérebro condicionado, já cria uma imagem, já vê um ser lá, ou alguma coisa separado desse mim, desse eu. Então tem esse eu e Deus. Aqui nos deparamos com uma ilusão. Na verdade, com mais um problema, porque agora queremos encontrar Deus. E nós o colocamos também dentro da mente, como mais alguma coisa separada desse mim. Então tem eu e Deus. Como havia o eu e o medo, como havia eu e a inveja, agora também tem eu e Deus. Então, tudo continua na mesma. Eu e o medo está aí, eu e a inveja está aí, eu e o ciúme, eu e a raiva, eu e Deus. Isso é problema. O fim do problema é o fim do eu. Então é verdade que, como ele diz, quando a ciência de que a única realidade é Deus, e aqui se trata, repito, de uma constatação e não de uma postura ou de uma posição de alguém para demonstrar isso, mas de uma constatação. Essa constatação não é a constatação para alguém, é a constatação de Deus para Deus. É Deus revelando a si mesmo, sendo a única verdade presente nesta vida. Então, nesta vida que você chama de minha vida, não é mais minha vida. Nesta vida, que agora não é mais essa minha particular vida, nesta vida não há problema. Não há problema, Gilson, na vida, só há problema na mente. E o problema na mente é o problema da dualidade. É do sentido de alguém presente dentro da experiência. E aqui eu me refiro naturalmente a essa mente do eu, a mente egóica. Então, uma nova presença, com uma nova mente, com um novo coração, com uma nova vida, está presente quando só há Deus. Na inexistência do eu, na inexistência do ego. Então, não se trata de você demonstrar Deus para que não haja mais problema, mas se trata de você tomar ciência da ilusão desse mim, desse eu. É a ciência da verdade de Deus para Deus. Isso requer um trabalho nessa direção. Ô, mestre, eu quero ler uma pergunta de um inscrito aqui dos canais, tanto Luz do Despertar quanto do canal do Mestre Gualberto. O Joel Graff, ele faz a seguinte pergunta, mestre. Olá, Gilson. Aqui vai mais uma pergunta para o mestre. Pelo fato do ego ser um mecanismo ardiloso e sutil, podemos afirmar que ele é uma inteligência artificial? Já que ele não está enraizado no ser? Daí ele faz mais um comentário complementando. Ainda mais, corremos o risco de nós sermos dominados por uma inteligência desta envergadura?
É uma pergunta bem interessante essa. Ele fala de uma inteligência artificial. Gilson, nós temos dividido tudo. Tudo que nós sabemos fazer bem são divisões. Nós dividimos tudo. Por exemplo, o amor já está dividido. Amor à família, amor à pátria, amor aos filhos, amor a si mesmo, amor a Deus. Então pegamos a palavra amor e criamos essas subdivisões. É isso que fazemos com a palavra amor. Fazemos isso porque não sabemos o que, na verdade, o amor é. Não sabemos o que é o amor. Como não sabemos o que é o amor, e toda essa aproximação afetiva, prazerosa, satisfatória, realizadora internamente, psicologicamente para o ser humano, nesse ou naquele nível, nós chamamos de amor. Então nós dividimos a palavra amor. Fizemos o mesmo com a palavra inteligência. Até então nós tínhamos diversas inteligências. A inteligência emocional, a inteligência espacial, a inteligência matemática, a inteligência musical. Reparem, fizemos uma divisão enorme com a palavra inteligência. Isso exatamente porque não sabemos o que é inteligência. Agora surgiu a inteligência artificial. Então não havia inteligência artificial. Para nós, a inteligência emocional era natural, a inteligência matemática, a inteligência espacial, a inteligência musical. Um grupo enorme de amor, um grupo enorme de inteligência. E agora tem mais essa inteligência artificial. É muito curioso isso, porque não há tal coisa como inteligência, nem essa assim chamada natural, nem artificial. No campo da mente, no campo do eu, no campo dessa identidade que se separa do viver, que é o sentido de alguém presente, que é o ego, não há tal coisa como inteligência. E não há tal coisa como amor. A presença do amor é algo além de tudo que é conhecido e de todas as divisões que o pensamento possa criar. O mesmo se aplica à verdade da inteligência. As pessoas usam a expressão inteligência no sentido de habilidade, de técnica e conhecimento. Alguns sim têm uma habilidade maior para a música, para a matemática, outros para algum ramo específico da ciência ou da arte, e nós usamos a expressão inteligência nesse sentido, mas aqui a palavra real não é inteligência, é técnica, é habilidade, é conhecimento. Então cada cérebro ou cada mecanismo, cada organismo, cada assim chamada pessoa tem uma determinada habilidade, uma determinada capacidade para esse ou aquele tipo. Então, aquilo que nós chamamos de inteligência é uma habilidade que cada um tem uma certa facilidade. Para uns é de um jeito, para outros é de outra forma. E aqui usamos a expressão inteligência artificial. E a pergunta dele é se nós corremos o risco de sermos guiados ou conduzidos pela inteligência artificial. O que eu quero dizer para o Joel é que isso já está acontecendo. A inteligência que o ser humano assim diz ter, ela é completamente artificial. Não é a real inteligência. Então vamos usar a palavra artificial aqui de uma forma nova. A verdadeira inteligência, como o verdadeiro amor, é algo fora do conhecido. É algo fora da mente egóica. A meu ver, Gilson, a real inteligência é a inteligência do sábio, daquele que não sofre, porque não se vê como uma entidade separada no tempo e no espaço, produzindo mais problemas para si mesmo, nem para o mundo à sua volta.
porque é um ser livre, que vive livre do sofrimento, da imaginação, das crenças, das teorias, das ideias. Está livre de condicionamentos psicológicos, está livre dessa cultura que está assentada na inveja, no medo, na ambição, vivendo em todos os quadros de infelicidade e sofrimento. Uma vida assim é uma vida de real inteligência. E essa inteligência é a real e natural inteligência de ser consciência. Quando isso está presente, quando isso é a realidade do seu ser, temos também a realidade do amor. Não esse amor que conhecemos, não esse amor que dividimos e subdividimos. Como acabamos de colocar aqui, estamos falando do amor que está além do conhecido, que está além desta condição de descrição, de definição, algo que não se direciona a propósitos e objetivos neste sonho de mundo e de vida como nós conhecemos. Nesse sentido, Gilson, já estamos sob esse controle dessa assim chamada inteligência artificial. Toda a inteligência do ego, ela é completamente artificial. O cientista, ele pode ser muito inteligente em seu laboratório, mas ele tem medo da mulher em casa. Ele tem medo de lidar com os filhos. Ele tem medo de receber um não, ele tem medo da rejeição. Ele é um cientista, mas ele sofre de ansiedade, de depressão. Então, já estamos vivendo nessa inteligência artificial. Essa inteligência artificial está descobrindo coisas maravilhosas na tecnologia, na ciência e em todas as áreas do conhecimento humano. Tudo que nós temos é essa assim chamada inteligência, que na verdade ainda é artificial, porque é algo dentro do conhecido. Uma inteligência que nos favorece no sentido de conforto, meios de transportes rápidos, meios de comunicação global e todo esse tipo de coisa, coisas inimagináveis nós temos hoje em nosso mundo. São as maravilhas da ciência, mas da ciência da inteligência ainda artificial. Já estamos sob o domínio dessa inteligência. Porque, apesar de todas essas conquistas, nós continuamos como as mesmas criaturas de há 4.000 anos, há 10.000 anos. Internamente, continuamos sem ciência do real amor, da real inteligência, da real felicidade, da real paz, da real ciência de Deus. Então, somos cientistas, somos pessoas cultas, ilustradas, mas não somos sábios, porque não realizamos a verdade de Deus. Então já estamos, sim, sobre esse domínio dessa inteligência artificial. Interessante essa analogia. A gente realmente, nesse sentido de ser alguém, a gente é escravo dessa ideia que é uma inteligência artificial. E, mestre, a pergunta, né? Como se livrar dessa ilusão, dessa inteligência artificial e despertar essa inteligência real? Essa inteligência real é o florescer da consciência. O toque direto da realidade, do seu ser, é o florescer da sabedoria. Então, o despertar da sabedoria é o despertar dessa inteligência. Aqui, quando você pergunta como, aqui se trata de uma base muito simples. A resposta para isso é tomando ciência
da ilusão. A ciência da ilusão, Gilson, é a constatação da verdade. Enquanto estivermos vivendo dentro desse contexto de ilusão, tomando essa ilusão pela verdade, estaremos sobre essa égide, sobre esse domínio dessa assim chamada inteligência, que é a inteligência comum a todos. Essa inteligência do ego, essa inteligência do eu. Ela pode ser espacial, emocional, ela pode ser tecnológica, ela pode ser matemática, ela pode ser de relações humanas, mas sempre será essa inteligência, dentro desse sentido de um eu, uma inteligência artificial. E, portanto, dentro da ilusão, desse sentido de uma identidade que se separa da realidade divina. A resposta para esse como está na constatação dessa ilusão. A investigação da natureza do eu, do ego, é o fim para esse eu, para esse ego. E, portanto, o fim para essa limitação desta ego-identidade, com essa assim chamada inteligência que ela tem, que esse ego tem. Então, o trabalho aqui se trata em termos uma aproximação da verdade sobre quem nós somos. Descobrirmos a arte de perceber esse movimento do eu, produzindo, sustentando, alimentando, forcejando mais e mais problemas, mais e mais dificuldades, mais e mais adversidade em nossas vidas, nesse sentido de separação, se movendo numa atividade puramente egocêntrica. Então, por maior que seja essa assim chamada inteligência que tenhamos, se é uma inteligência limitada a esse contexto do ego, ainda não é a verdade, ainda não é o florescer do autoconhecimento, ainda não é o florescer da sabedoria. E sem sabedoria, não há real amor, real inteligência, real verdade, não há Deus. É isso. Ô mestre, sobre esse ver a ilusão. Humanamente, né, um contexto geral, vem os pensamentos e a gente acredita que aqueles pensamentos são nossos, ou vem um sentimento e a gente acredita, eu estou sentindo. Esse ver a ilusão é observar esse movimento do pensar, do pensamento, sabendo que é apenas um pensamento, né? A ilusão de um pensamento, a ilusão de um sentimento, de alguém sentindo, né? Na realidade, existe o pensamento e existe o sentimento, mas não existe esse alguém nessa experiência de sentir, de pensar. A ideia, basicamente, que nós trazemos, em razão desse treinamento que recebemos de infância, e isso é algo já milenar na história da humanidade, é de que existe alguém presente. Esse alguém é esse senso do eu, nesta autoconsciência. Nessa autoconsciência, nesse eu, você é aquele que pensa, é aquele que sente, é aquele que, quando usa o pronome eu, está falando da verdade sobre si mesmo. Isso é totalmente falso. Tudo que nós fazemos é repetir aquilo que temos visto dentro do contexto de cultura, de sociedade e de mundo. Esse sentido de um eu presente nesta assim chamada autoconsciência tem que ser investigado. Esse pensador não é real. Esse emocionado não é real. Esse que sente não é real. Há o sentir, há o pensar, há o se emocionar, mas não tem o elemento eu.
dentro da experiência. Aqui é que está a coisa, Gilson. Aqui é que está a hipnose, aqui é que está a ilusão que precisa ser constatada. A ideia de um eu presente que se separa, sendo o pensador desse pensamento, sendo esse eu nesse sentimento, esse eu nessa emoção, esse eu nessa ação, não é real. A ação acontece, o sentimento acontece, o pensamento acontece, a sensação acontece, mas não existe o eu. A descoberta da verdade sobre si mesmo vai lhe mostrar que esse mim não tem realidade dentro desse instante. E que esse pensamento presente é só um modelo de condicionamento surgindo. Assim como esse sentimento, essa emoção e essa ação. Nós somos criaturas, Gilson, que se movem nesse tempo, que é um tempo só idealizado pelo próprio pensamento, que é esse assim chamado hoje, que veio do passado, veio do ontem e caminha para o amanhã. Isso está dentro desta visão ilusória de uma identidade se movendo. Compreender a natureza do eu é compreender a natureza da ilusão, de uma identidade presente. Sabe, a beleza disso é que pelo autoconhecimento é possível constatar o fim desse eu, o fim dessa ilusão. Então se revela na real meditação uma realidade fora desse tempo, passado, presente e futuro, fora desse pensador, experimentador, fora desse eu emocionado, desse eu triste, desse eu chateado, desse eu aborrecido. Aqui já estamos tocando em algo fora das palavras, estamos tocando na realidade fora do eu. Isso é possível ser vivenciado, mas o sentido de alguém não fica presente para relatar algo sobre isso, para contar isso, para explicar isso. Esse é o contato com a verdade da meditação. Precisamos tomar ciência desta realidade, deste ser, consciência, felicidade, que é a realidade indescritível, indizível da natureza de nós mesmos. Esse é o encontro com o despertar da consciência, que é o despertar da real inteligência, que é o despertar do real amor. Olhar para esse movimento do pensamento, do sentimento, da sensação, da percepção, sem colocar o elemento eu, é algo que acontece em razão do poder da própria graça divina, lhe trazendo esta constatação direta da realidade do ser. Então, é um trabalho da própria graça, da própria presença divina. Tudo que nós fazemos aqui, Gilson, é apenas observar esse movimento. É nos tornarmos cientes desse movimento. Quando nos tornamos cientes desse movimento, há o fim para esse movimento. E essa realidade se revela. Esse é o nosso trabalho dentro desses encontros. Trabalhar e despertar da verdade. O que alguns chamam de iluminação, realização de Deus. Eu sempre chamei isso de estado natural. Hoje é que estou usando toda essa linguagem. Em razão desses inúmeros vídeos aqui no canal, indo para o YouTube. Mas as palavras não importam. As pessoas dão muita importância às palavras. Elas não dizem nada, nada, absolutamente nada sobre isso.
É isso. Gratidão, mestre, gratidão. É pura graça poder estar em satsang, poder estar com o mestre, porque de alguma forma, nesse compartilhar de consciência, a gente entra na carona do mestre e pode vislumbrar essa liberdade sem condicionamento, onde a ilusão de um eu presente, a ilusão desse centro desaparece. É pura graça, é pura graça. Gratidão, mestre. Mestre, a gente já fica por aqui, já foi aí nosso tempo. Pessoal que está assistindo o vídeo, deixa o like, dá o joinha, porque isso aí ajuda ao YouTube reconhecer que o conteúdo é relevante e poder distribuir para mais pessoas. Faz o comentário, que também ajuda, e tragam aqui nos comentários perguntas para os próximos videocasts. E fica o convite para quem sente algo além do que está sendo dito nas palavras pelo mestre Gualberto, para quem sente esse algo indescritível, fica o convite para vir para Satsang, que são os encontros intensivos de final de semana, tanto online quanto presencial. Em Pernambuco, na cidade de Gravatá, mas qualquer voo, rapidinho a gente chega ali. E também tem, né, mestre, os retiros, onde ainda é mais intenso, porque são retiros de vários dias, uma semana, 10 dias. Aí é realmente para quem tem um interesse profundo em mergulhar nessa autoinvestigação. Mestre, gratidão então por mais esse videocast. Ok, pessoal. Até a próxima. Nos deu a oportunidade de estar aqui conosco para responder perguntas, para fazer comentários sobre os trechos de livros do Joel que a gente traz aqui. Gratidão, Marcos. Ok. Aqui são dois assuntos. Um é o assunto da busca e o outro é a questão do perdão.